Bom, eu quero começar agora trazendo o nosso primeiro convidado, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Gustavo que está sempre aqui com a gente, é sempre um prazer recebê-lo, Gustavo. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, um bom dia. Bom dia, eu que agradeço em nome da RB Investimentos, sempre bacana esse convite aqui. Gustavo, bom, para a gente começar, eu vou falar sobre vários assuntos com você, inclusive de Joe Biden, mas eu queria começar falando um pouquinho sobre o nosso cenário aqui, o cenário de 2021 para a nossa economia. Depois de passarmos mais da metade ali do mês de janeiro, queria saber como que andam aí as suas perspectivas. Você acha que o Brasil vem dando sinais de otimismo? Qual que é a avaliação que você faz desses 15 primeiros dias de janeiro? Se você pegar aqueles indicadores que estão de frequência diária, já dá para ver que teve algum tipo de impacto negativo, a piora da pandemia nesses primeiros 15 dias. Então, assim, dá para ficar um pouco mais reservado, mais cauteloso nas projeções para o ano. Na RB Investimentos, a gente ainda projeta pelo menos 3% de crescimento esse ano. Acho que vai ter um impulso forte, principalmente vindo da parte externa. Então, a gente vê China para projeção de crescer 8%, Estados Unidos também vai crescer 3,5%, 4%. Isso vai ajudar o Brasil e o melhor de tudo, né? Não depende da gente, não depende de nenhum tipo de tropeço em Brasília, nenhum tipo de agenda tendo que avançar. Acho que esse vai ser um empurrão considerável. Mas voltando ao ponto, infelizmente já deu para ver sim alguma piora nesse comecinho de ano. Então se você pega aqueles indicadores vindo do Google, da Apple, aqueles movimentação de pessoas nas ruas, já dá para ver que teve um pouquinho de recuo. Não foi uma queda acentuada que nem no começo da pandemia no ano passado, mas já deu algum tipo de abalo. Então tem que ficar sempre monitorando isso. É claro que os dados de IBGE, os dados mais oficiais, eles são sempre bem defasados, isso não é só do Brasil, é só no mundo inteiro. Então, por exemplo, o IBGE acabou de divulgar os dados de novembro. A gente só vai saber bem mais para frente como é que começou o ano em si. Mas acho que foi uma boa herança da crise, assim, o fato de os economistas, os analistas terem ficado mais por dentro desses indicadores de frequência diária, porque eles são extremamente relevantes para você ver exatamente o que você perguntou, como que está a economia hoje. Ô Gustavo, inclusive hoje a gente tem a reunião do Copom, né, que deve realmente aí divulgar, manter a taxa Selic, pelo menos é isso que os especialistas estão acreditando ali no mesmo patamar de 2%. Como que está a sua visão para a Selic, especificamente agora para 2021? Você acha que terá alguma indicação do For Round Guidance agora? Você acha que a Selic deve ainda subir ao longo desse ano? Eu entendo que o Copom deixa bem indicado no final do ano passado que vai subir esse ano. Hoje deve deixar realmente em 2%, deve ser uma decisão unânime. Por que isso? Porque eles entendem que a atividade ainda está bem fraca, os sinais não são de recuperação de forma homogênea, então tem setores que ficaram ainda para trás, em particular a parte de serviços, né, muito ainda afetada, muitos empresários super mal. E a gente vê em outras esferas do governo a discussão hoje no Valor Econômico falando sobre a possível postergação do programa que o governo ajuda a pagar uma parte dos salários, né, que os empresários podem reduzir tempo de jornada de trabalho. Também tem a discussão do auxílio emergencial voltando ao centro do holofote recentemente. Então, o que se discute hoje em Brasília é uma pandemia afetando a economia de forma bem grande. Por isso, entendo que o que vai pesar mais na decisão do Copom agora vai ser a parte da atividade mais fraca. A parte da inflação, a parte de preços ainda estar rodando num patamar mais elevado, por enquanto entendo que vai ficar para um segundo plano. Isso vai durar o ano inteiro? Não. Provavelmente, quando a gente chegar mais perto da metade do ano, com a reabertura, conforme os brasileiros sejam mais vacinados, possam sair das ruas, aí o Banco Central vai focar nesse tema. Mas ainda entendo que vai demorar um pouco. Se ele já vai mexer no comunicado, essa é a grande pergunta do dia. Se ele já vai retirar o forward guidance, se ele vai começar a dar sinais de que está mais próximo dessa alta de juros. Particularmente na RB, a gente está traçando um cenário que encerra o ano em 3,5% ao ano da Selic. Algo mais ou menos como se ele no meio do ano começasse com altas de 25, levasse até 3 com essas altas de 25 e na última reunião do ano subisse meio ponto percentual, encerrando em 3,5%. Ô Gustavo, eu li no relatório que a RB Investimentos divulgou que num cenário pessimista a Bolsa de Valores pode voltar aos 95 mil pontos. Problemas com a vacinação, você acha que podem ser um sinal ali de problema para a Bolsa? Quais outros aspectos, na verdade, que o investidor precisa ficar atento, estar no radar ali do investidor para ele analisar, principalmente agora nesse período aí de início de vacinação? Eu acho que hoje tem um tema crucial, que é um dos nossos principais riscos que a gente coloca no relatório da RB, que é como que vai ser a relação Brasil e Estados Unidos.
o Brasil vai tomar algum tipo de sanção econômica esse ano dos Estados Unidos? Vai continuar apanhando em termos de relações comerciais de vários países do mundo? Porque a gente está vendo essa semana o quanto afeta a nossa economia e outras partes, né, a parte da saúde, como ter uma relação ruim com outros países pode cobrar seu preço mais adiante. Então, no relatório, a gente diz que assim, realmente tem um grande risco esse ano, específico do Brasil, e não é interno, diferente de praticamente todos os últimos anos, que é o que o Joe Biden vai falar sobre a questão ambiental envolvendo o Brasil. Ele vai colocar o Brasil como alvo, que eu tenho certeza que outros países do mundo também vão atrás, se ele fizer isso. E como vai ser a nossa reação? A gente vai buscar algum tipo de conciliação, algum tipo de acordo, ou a gente vai continuar respondendo, falando que não tem nenhum tipo de problema e que ninguém pode interferir aqui dentro? O certo, assim, e o histórico do Biden é de alguém que busca negociação. Eles têm interesse no Brasil se colocar como aliado, tem a questão da Venezuela aqui, então o Brasil é idealmente um baita aliado para os Estados Unidos, mas tem esse risco. Então, acho que esse é um principal ponto para você olhar agora, ao longo do ano, claro. Aí vamos acompanhar como que avança a questão de agenda em Brasília, se vai avançar numa direção mais populista, se vai ter algum tipo de reforma avançando ou não. Enfim, tem muitos temas, como sempre, o Brasil é bem agitado. Eu ainda vou falar com você sobre esse assunto, entrar um pouquinho ali no âmbito internacional, falando de Joe Biden, mas antes, Gustavo, tem algumas perguntas chegando aqui dos nossos telespectadores, vamos dar prioridade para eles. O Joel Domingues, ele está perguntando assim, ó, favor perguntar ao Gustavo, depois das commodities de minério, qual o próximo setor deverá alavancar o índice Bovespa? Grato. Olha, eu entendo que conforme a vacinação ocorra, a gente tem aqueles setores que ficaram muito para trás porque eles dependem das pessoas nas ruas. Então a gente tem, por exemplo, a parte de shoppings, a parte de turismo, né, aéreas, a gente tem a questão de varejo de rua mesmo, né? Então, embora a IMC esteja sendo um exemplo ruim, né, recentemente por conta do que vocês acabaram de falar aqui na BMC, é um exemplo, né, de empresa que precisa das pessoas estarem nas ruas, que não consegue transferir tudo para o online. Então, esses setores eu ficaria de olho. Se você está com uma visão de longo prazo para o final do ano, assim, já está meio contratado. Vai demorar mais para começar a vacinar aqui no Brasil? Pode demorar mais, realmente. Mas a produção vai ocorrer. E conforme mais vacinas forem aprovadas, vai ficar mais fácil para o Brasil conseguir negociar a compra de vacinas. E esses setores, eles já sobreviveram ao ano passado, que foi o pior da pandemia. Agora, realmente, assim, está num patamar super preocupante, mas já está mais adaptado, né? Os setores já sabem um pouquinho como reagir, mesmo que afete bastante os resultados deles. Então eu ficaria de olho nesses setores, se você está buscando oportunidades de empresas que ficaram muito para trás. Você falou aí um pouquinho de setor, a pergunta do Hamilton entra um pouquinho nessa linha. Ele só fala o seguinte, Gustavo, qual o setor ou empresa que a RB Investimentos está apostando mais nesse início de ano, já que você comentou que é para ficar um pouco mais reservado? Bom, então, eu entendo que a pergunta de antes foi uma boa sugestão, que é a questão da Vale, porque a questão de commodities, porque a Vale, ela não precisa tanto assim do Brasil, né? Ela tem um mercado internacional gigantesco, ela vê China crescendo 8%, não tem como a Vale não ter algum tipo de boost no seu resultado, de impulso no seu resultado. Minério de ferro em patamares muito altos, então essa empresa que é super bem gerida, ela só tem um porém, que você sempre tem que ficar de olho, que é a questão do ESG, que está super em pauta, e a Vale, infelizmente, é um dos destaques negativos, se você olhar nos últimos 5, 10 anos, nesse aspecto aqui no Brasil. Porém, a gente viu recentemente que teve, infelizmente, um acidente grave, né, com fatalidade envolvendo a Vale, e os investidores eles ficaram de olho no evento, mas logo passaram a olhar outros temas envolvendo a companhia. Se você quer passar sobre esse período de instabilidade com bem mais segurança, eu ficaria de olho nessa empresa. Outro setor que ficou um pouco para trás e que deve voltar é o parte financeiro. A gente vê ativos como o próprio Bradesco, que estão em patamares historicamente bem mais baratos e continua sendo super bem gerido, continua com perspectiva de crescimento de lucro bem interessantes para o ano de 2021. Olha só, a gente tem aqui a pergunta do Gilberto Santana, só que eu vou fazer essa pergunta, Gilberto, daqui a pouquinho, tudo bem? O Gilberto, só para já deixar aqui, o Gustavo, a pergunta feita, eu quero dar um giro de notícias antes. O Gilberto está te perguntando, ele gostaria de saber o motivo de tanta entrada de gringo na Bolsa. O Gustavo vai responder daqui a pouquinho, Gilberto, mas a gente vai agora a um giro rápido de notícias.
Vamos começar com a Nanda Vasconcelos, que está trazendo informações para a gente. Com atraso nos insumos, a Fiocruz adiou de fevereiro para março a entrega de vacinas de Oxford produzidas aqui no país. Então, quer dizer, Ananda, que só lá para março mesmo que a gente vai conseguir começar a ter acesso às vacinas de Oxford, é isso? Exatamente, Paula. Essa informação, inclusive, foi confirmada pelo Ministério Público Federal. Com atraso na chegada dos insumos vindos da China, a Fiocruz adiou de fevereiro para março, como você disse, a previsão de entrega das primeiras doses da vacina de Oxford que seriam produzidas aqui no Brasil. Essa mudança vai dificultar ainda mais, o plano de imunização nacional aqui no país contra a Covid-19, que já sofre algumas incertezas por causa dos insumos da Coronavac, que é a vacina chinesa feita pelo Instituto Butantan. Inicialmente, a Fiocruz esperava entregar esses insumos, essas primeiras doses da vacina, essa primeira 1 milhão de doses da vacina aqui no Brasil, entre os dias 8 e 12 de fevereiro. Paula. Tá certo, Ananda. Agora a gente vai diretamente com a Débora, que está acompanhando bastante essa eleição, essa posse, de Joe Biden lá nos Estados Unidos. Ela tem informações sobre o líder republicano no Senado, que diz pela primeira vez que revolta no Capitólio foi provocada por Trump. O Trump acabou sinalizando ali, que não tinha nada a ver muito com isso, Débora? Agora, o líder republicano do Senado está afirmando mesmo ali que o Trump provocou tudo isso, Débora? Admitindo aí pela primeira vez, viu, Paula? Ele disse na véspera de deixar essa liderança da maioria republicana aí no Senado, o senador que é aliado de muitas datas, de muito tempo de Trump, culpou o presidente dos Estados Unidos pela invasão do Capitólio em fala no plenário do Senado. Ele disse o seguinte, abre aspas, a multidão foi alimentada por mentiras, foram provocados pelo presidente e por outras pessoas em cargos de muito poder, fecha aspas. Mas o senador também afirmou que ainda não se decidiu se votará pelo impeachment de Trump. Trump, que, aliás, acabou de sair nesse momento, a gente está acompanhando aqui todo esse processo, esse trâmite da posse lá dos Estados Unidos, e Trump acabou de sair ao lado da primeira-dama, de lá da Casa Branca, ele que está indo para Palm Beach, como a gente falou aqui no início dessa edição da BMC News, onde ele tem residência, ele saiu, não vai participar da cerimônia de posse, como eu falei mais cedo, não é a primeira vez que isso acontece, mas isso também não é comum de acontecer. Trump, nesse momento, já não está mais na Casa Branca, Paula. Tá certo, Débora. E a gente vai agora direto à redação com o Felipe Nascimento, que está trazendo informações. Depois de 2 meses sem aparições públicas, Jack Ma reaparece. É isso, Felipe? Onde ele estava, Felipe Nascimento? Ele falou, deu informações sobre o paradeiro dele ao longo desses 2 meses? Pois é, Paula, o Jack Ma não deu nenhuma informação, nenhuma justificativa sobre o seu sumiço. Ele apareceu, nessa quarta-feira durante um evento com 100 professores chineses, é uma premiação do instituto que ele é presidente, Ele estava sumido desde outubro, e esse sumiço do Jack Ma levantou aí várias especulações sobre a razão dele não ser visto mais em público, a razão dele não estar indo mais na empresa, enfim, essas especulações se deram num momento em que a empresa dele, o Alibaba, estava sob forte pressão do governo chinês. Então ele apareceu agora nesse evento, falou aos professores, mas não deu nenhuma pista sobre o porquê estava sumido e nem falou se vai voltar a ser visto publicamente mais vezes ou se vai voltar para o seu retiro, voltar para o seu período de recolhimento. Mas as dúvidas, os questionamentos, onde está Jack Ma, já foram solucionados, já foram resolvidos, ele apareceu e aparentemente tranquilo, voltando às atividades. Paula. Tá certo, Felipe. Bom, e a gente vai continuando aqui a nossa conversa com o Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, e eu deixei aqui uma pergunta no ar, na verdade, a pergunta do Gilberto Santana. Ô, Gustavo, então o Gilberto quer saber qual que é o motivo de tanta entrada de gringo aqui na Bolsa, na B3. Eu entendo que gringo está procurando ativos de mercados emergentes, ativos mais arriscados, por conta de todo o contexto global dos bancos centrais observarem nenhum tipo de reação de inflação nas suas economias. Então, a gente teve hoje resultado de inflação na zona do euro 0,3% em 12 meses, a meta é 2%. Estados Unidos também bem longe da sua meta. Com isso, não vamos ver retirada de estímulos esse ano. Só a partir do ano que vem a gente vai começar a conversar sobre isso. Com esse contexto, vai sobrar liquidez, o gestor internacional ele começa a olhar para os mercados emergentes. O que ele vê hoje? Turquia e México devem ter um crescimento de 3,5%, 4%. Brasil e Rússia, 2,5%, 3%. Previsões do FMI são essas hoje.
Então ele começa realmente a colocar mais recursos aonde ele entende que vai conseguir algum tipo de crescimento, onde tem oportunidades. E observo que o Brasil ainda está no grupo, por mais que não com a melhor história, que nem eu acabei de falar, ele pode desempenhar melhor ao longo dos próximos meses, a gente pode ter uma agenda de reformas super colaborando, a gente tem disputa na Câmara dos Deputados entre Baleia Rossi e Arthur Lira, que são deputados que devem avançar alguma parte da agenda, particularmente um tem mais inclinação para tributária, outro para administrativa, mas você vê que tem motivos internos para você ficar otimista em bolsa, em atividade, e com isso você atrai recursos internacionais. Vejo que o Brasil ainda não é, como eu falei, o destaque, mas pode chegar lá também. Olha só, tem mais perguntas aqui também, o Gustavo. Dessa vez a Renata que está perguntando se existe algum impacto nos BDRs com agora a posse de Joe Biden. O que você fala para ela? Olha, a gente vai ter que acompanhar primeiro qual que vai ser a postura dele nesses primeiros dias, assim. Ele já começou a falar algumas medidas, né? Ele já deve voltar ao Acordo de Paris hoje, deve revogar a questão dos imigrantes que não poderiam vir de países africanos com a maioria muçulmana, e outros temas como obrigatoriedade de máscara, mas o que realmente vai mexer na parte de ativos vai ser a parte de pacote de estímulos, então ver o quanto ele vai conseguir chegar próximo de aprovar, o quanto que ele vai conseguir aprovar, se ele vai voltar à discussão de infraestrutura que ele prometeu durante a campanha, né, em trilhões de dólares para a infraestrutura americana que ficou defasada. Esse tipo de medida é que vai realmente determinar o comportamento dos ativos daqui em diante. Hoje em si vai ser algo mais simbólico, né, vai ser algo mais de declarações, sinalizações. Ao longo dos próximos 3 meses, a gente já vai ter realmente uma ideia de qual é a cara desses próximos 4 anos de governo. Aí sim, os ativos devem começar a performar. Falando ainda nesse tema aí, já entrando na questão da posse de Biden, as bolsas hoje, principalmente internacionais, estão de bom humor aí por conta da posse do presidente dos Estados Unidos. Você vê algum reflexo mais direto aqui no Brasil por conta desse evento, Gustavo? Você acha que existem outros aspectos que repercutem por aqui também com o Biden no comando? Como eu falei mais cedo, a gente tem que... Pode ser o destaque negativo do dia, né? O Brasil, se a gente for citado nominalmente como um exemplo do que não fazer na questão ambiental. Isso pode ser um risco de hoje. Para quem está pensando que vai ser só felicidade, tem que ficar atento também. Não é que a gente tivesse ileso. Mas eu entendo que conforme troca um governo, sempre os investidores começam a pender para a parte boa que tem sendo anunciado. A parte ruim fica um pouquinho mais escanteada e depois vai realmente colocando no preço. E tem muito ainda para surpreender, né? Acho que uma pergunta que surge bastante no RB mas já não valorizou tudo depois que o Biden ganhou? Já não está tudo no preço? A verdade é que não está tudo no preço, ainda tem bastante para valorizar a mais se tudo for concretizado, porque por enquanto são planos, né? Por enquanto são promessas de campanha. Realmente elas vão conseguir ser implementadas? É isso que a gente começa a cobrar a partir de agora. Ô Gustavo, a gente sabe que além da posse, os investidores também estão aguardando muito também, acho que qualquer detalhe, né, sobre a proposta do plano de estímulos, né, que o Biden já anunciou de 1,9 trilhão de dólares. De certa forma, como que você vê esse pacote? Acho que a gente ficou muito tempo esperando um anúncio, né, oficial, que esse pacote viesse realmente a ser anunciado. Qual que é a sua avaliação que você faz em relação a esse valor aí de 1,9 trilhão, os desafios, na verdade, para a economia americana? Esse pacote será suficiente ou não? Vamos precisar de outros? Qual que é a tua avaliação em relação a isso? Ontem a gente teve a nova secretária do Tesouro, a antiga presidente do Fed, Janet Yellen, equivalente à nossa ministra da Economia aqui no Brasil. Ela já falou que eles estão com pensamento, mais segundo a ideologia do Larry Summers, de que não tem problema se endividar mais agora, dado que as condições de juros são super baixas. Então, o provável desfecho de 2021 vai ser a Yellen convencendo interlocutores tanto do Congresso americano quanto do mercado financeiro de que agora é hora de gastar mais, porque realmente abriu-se uma oportunidade e o desafio dela vai ser justamente travar a alta de juros futuros, juros num período mais longo, para que isso não se converta em inflação, prometendo que isso não vai se converter em inflação, esses gastos, e que vai demorar ainda para o Fed realmente ter que subir juros por conta de toda a condição econômica dos Estados Unidos. Então, se ela realmente conseguir colar esse discurso,
Aí sim a gente quer entrar na pergunta anterior e vai com tudo os Estados Unidos, puxando ativos pelo mundo inteiro com toda a liquidez. Se começar a rolar desconfiança, aí obviamente vai ser uma crise grande. Mas outra coisa além dos pacotes é ficar acompanhando a vacinação, né? Estados Unidos, o Biden está prometendo 100 milhões de doses nos 100 primeiros dias. Então ele entende que o grupo de risco inteiro dos Estados Unidos seria vacinado até abril. E isso já seria bem significante para você travar, né, a expansão da pandemia nos Estados Unidos. Os infectologistas falam que você precisaria vacinar entre 8 e 10 vezes mais o número de novos casos por dia para você conseguir cercar e travar a expansão da doença. São desafios bem complicados, mas que estão avançando, que a gente torce para tudo dar certo, né? Principalmente na questão de saúde. Tem uns pessimistas, né, sempre de plantão, que chegam a comentar dessa questão desses anúncios, desses valores aí nos Estados Unidos, essa preocupação realmente em relação à economia americana, de um possível até colapso mundial, em relação principalmente a esses valores. Você acha que seria possível os Estados Unidos voltar a viver uma crise como ele viveu no passado, em 2008? Realmente, a gente precisa ter essa preocupação, ou realmente são pessoas muito pessimistas ali, que tem esse olhar mais negativo em relação a esse estímulo alto aí na economia americana? Qual que é a tua visão em relação a isso? Será que Estados Unidos pode entrar em colapso, Gustavo? Olha, eu entendo que, dadas as condições que a gente tem visto nos últimos anos, abriu-se esse espaço de fato. Isso não é verdade para todas as economias do mundo, isso é mais verdade para economias desenvolvidas e estáveis, que nos Estados Unidos tem sido nos últimos anos. Agora, é bom ficar cauteloso, ficar observando esse tipo de risco a partir de agora, porque realmente é uma dívida PIB extremamente elevada e que, assim, claro que investidores são mais pacientes, acho que é a melhor palavra para os Estados Unidos, por conta de ser a maior economia do mundo, mas eles também estão preocupados, né? Obviamente não é uma discussão simples. E quais são os outros desafios que você enxerga aí que Biden pode já encontrar logo agora no início do mandato dele aqui não, né? Lá na Casa Branca? Eu acho que o grande desafio é a polarização americana. Isso talvez seja um risco até maior do que a pandemia hoje, porque a pandemia, claro que tem todo o contexto super negativo, o pior momento. Mas a gente já tem a resposta, que são as vacinas que estão realmente imunizando as pessoas ao redor do mundo. Então, a resposta desse problema já está dada. A resposta do problema da polarização americana, ninguém sabe dizer ao certo qual vai ser. Como que a gente vai unir de novo aquele país, evitar protestos, atos violentos ocorrendo recorrentemente. Isso não é uma agenda clara, não é uma agenda de 3 meses que um pacote vai resolver, é uma agenda de anos que o Biden não consegue resolver nem talvez em um mandato. Ele vai ter que realmente atender às reclamações dessa classe americana trabalhadora que se sente deixada de lado pelos políticos. Isso vai ter que ser uma discussão bem maior para reduzir a desigualdade e aumentar. A gente vê, por exemplo, nos últimos anos que a inflação até volta nos Estados Unidos, chegou perto de 2% recentemente, mas o ganho médio salarial americano não sobe. É impressionante, esse é um problema super crucial para o Biden tentar endereçar nos próximos anos. Em paralelo, acho que é interessante acompanhar como que vai ser a vida do Trump agora fora da presidência, porque ontem ele falou, segundo o Wall Street Journal, em avançar no projeto dele de criar o Partido Patriota, seria um novo partido. Como eu falei na semana passada, recomendo fortemente assistir o documentário na Netflix, Get Me Roger Stone, que curiosamente a gente está seguindo passo a passo do que o documentário propõe, que seria um grande plano para acabar com o bipartidarismo americano, e está realmente indo no que fala lá. Então, o que vai acontecer agora? O Trump vai continuar atiçando aqueles manifestantes que são bem ligados a ele, a protestar, a ir contra o Biden, a reclamar de todas as medidas que forem propostas por ele. Ele vai tomar um tempo para ficar um pouco mais distante, depois vai retomar, ele vai só focar agora na criação desse partido dele. Isso é super importante porque a gente viu o que pode ter de consequência. E outro ponto, né? O impeachment que está no Senado, já aprovado na Câmara dos Deputados. Os senadores republicanos, observando o Trump falando que quer criar um partido político que pode praticamente destruir ou abalar muito o Partido Republicano. Eles vão continuar votando em favor do Trump, ou eles vão olhar isso e falar, bom, se ele está falando que ele vai criar um partido que vai destruir o nosso, então vamos barrar ele de agora, vamos mudar de lado, votar pelo impeachment do Trump e tirar qualquer pretensão política dele nos próximos anos. Então são temas bem cruciais geopoliticamente falando.
Tá certo, Gustavo. Claro, a gente ainda tem outras perguntas para você, mas o pessoal está me avisando que a gente tem imagens agora, neste momento, de Donald Trump no helicóptero, né? Ele acabou de deixar a Casa Branca. Vamos dar uma olhada aí nessas imagens que a gente consegue. Vamos ver se o pessoal consegue aqui do Switcher jogar aqui no ar essas imagens do helicóptero que está levando lá, olha só, o helicóptero do exército americano. Trump deixando a Casa Branca, né, na base de Andrews, participará ali de evento com apoiadores. A informação primeiro que a gente tem é que ele segue para a residência, para uma das residências que ele tem em Palm Beach, na Flórida, e aí agora há pouco então, já oficialmente deixando realmente a Casa Branca e o cargo, o presidente Donald Trump deixando aí a Casa Branca, né? A gente tem essa imagem aí do helicóptero, acho que o helicóptero ainda não decolou, né? O helicóptero ainda, pelo que a gente acompanha ali, não decolou, está ali tudo preparado para ir para Palm Beach. E a gente continua ali acompanhando essas informações. A gente está aqui ao tempo todo, né, nessa cobertura especial aí da posse de Joe Biden hoje lá nos Estados Unidos, o 46º presidente americano que deve tomar posse da Casa Branca. A gente acompanhou durante os últimos meses tumultuosos, né, na verdade, lá nos Estados Unidos, desde a eleição, Trump ali se negando a aceitar realmente a vitória, demorando muito até a conseguir vir a público e anunciar, na verdade, a derrota, assumir a derrota. Ele que tentou de várias maneiras fazer com que fossem recontados votos, informando fraude, denunciando fraude na contagem de votos. E aí agora, como a Débora falou agora há pouco, não é a primeira vez, mas é raro que um presidente não faça parte da cerimônia de posse aí, passando realmente o cargo para o novo presidente eleito. E como a gente já imaginava, né, que Trump não seria realmente fácil aceitar aí, passar essa faixa para o Biden. Nós vamos ter imagens, vamos lá? Agora sim, olha só, a gente já tem imagens ali novamente dele. Acho que, se eu não me engano, essa imagem ele já deve estar descendo, né? Agora a gente está vendo ele ali, o avião, na verdade, está parado, ele já havia saído de Washington, agora sim ele deve descer aí da aeronave do exército americano, está sendo esperado ali por pessoais do exército. Essa imagem eu só vou pedir para o pessoal me confirmar, mas realmente a informação que a gente tem é que ele estava seguindo para Palm Beach. E aí a gente está vendo ali, olha só, o pessoal da comitiva, né, ali em torno, o pessoal, tanta segurança também em torno ali do presidente, né, agora não mais, né, presidente Donald Trump, deixando hoje a Casa Branca, deixando hoje aí o cargo de presidente dos Estados Unidos. A gente sabe que também está lá em Washington também está tendo um esquema muito forte de segurança, né, para a posse de Joe Biden, né, depois principalmente da invasão que houve na semana passada do Capitólio. Então, um esquema de segurança redobrado, um número muito alto também ali de homens do exército fazendo a segurança tanto de Joe Biden, e a gente viu ali nas imagens também a segurança de Donald Trump, que então, enfim, deixou a Casa Branca hoje, então, dando aí sequência à posse aí agora de Joe Biden, que deve acontecer no período da tarde. Lembrando que a gente aqui da BMC News está com uma programação especial no final do nosso jornal aqui. Agora sim, olha só, imagem, sim, de Donald Trump descendo da aeronave, ele com a esposa, primeira-dama, deixando, olha só, sendo ali, cumprimentando ali o pessoal da comitiva que aguardava, ele deixando, então, oficialmente o cargo de presidente dos Estados Unidos. E seguindo agora, a gente tem informação que ele também vai participar de alguns atos hoje, né, junto com alguns apoiadores dele. Ele, na verdade, está na base de Andrews nesse momento, vai participar de um evento com apoiadores e provavelmente depois ele segue para a residência dele em Palm Beach. Olha só, bastante apoiadores, a gente vê ali até um manifesto, né, com tiros ali em prol ao presidente. Então, agora deixando o cargo Donald Trump, vários homens do exército que acompanham. Olha só, a gente está vendo ali uma cerimônia de recebimento ao Donald Trump, feita pelos apoiadores e também por alguns homens ali da comitiva de Donald Trump. Agora sim a gente está vendo ele chegando à base de Andrews, olha só, ele com a esposa. E realmente quem deve participar da cerimônia de posse é o vice Mike Pence, que com certeza tudo indica que ele realmente estará lá no momento da posse de Joe Biden. A gente está aqui
tentando acompanhar realmente aqui. As imagens estão travando um pouquinho, mas a gente está em tempo real aqui, ao vivo, acompanhando então essa saída de Donald Trump, essa saída tumultuosa ali, né, que a gente acompanhou bastante nos últimos dias, nas últimas semanas. Foi difícil ali para ele aceitar, né, Gustavo? A gente vendo ali, ele realmente... Eu acho que eu não me surpreendi com o fato dele não participar da cerimônia. E você, Gustavo, você acreditava que ele estaria ali cumprimentando Joe Biden ou também não te surpreendeu essa postura de Donald Trump? Acredito que não. Acho que o Trump ele deixou bem claro que o estilo dele era bem mais esse. Isso incomoda bastante uma parte dos americanos, até republicanos, porque eles são bem mais tradicionais com essa parte de cerimônia, de simbolismo. Acho que aqui no Brasil não incomodaria tanto assim que nos Estados Unidos. Mas por lá realmente afeta. Agora, bem óbvio que assim que o Trump ele não acaba a vida política dele hoje. Ele tomando impeachment ou não. O movimento dele se mostrou bem grande, assim, o movimento que ele representa, eu acho melhor dizer assim. Então, vamos observar sempre o que o ex-presidente Trump vai falar, vai fazer, quem que vai ser alçado junto com ele nesse movimento contra políticos, né, anti-establishment que ele começou de forma bem forte nos Estados Unidos. A gente está vendo imagens, ele até está se pronunciando, eu não sei se a gente tem o áudio ou não, dele ali se pronunciando o áudio a gente realmente não tem, mas a gente está aqui acompanhando essa cobertura, ele que desceu agora há pouco do helicóptero, saindo realmente da Casa Branca, era por volta das 10 horas da manhã, quando nós noticiamos, ele deixando realmente Washington, ele chegando agora na base de Andrews, onde ele foi recebido ali até com tiros, uma cerimônia ali calorosa de apoiadores, recebendo Donald Trump, e ele agora nesse momento, acho que a gente tem imagens ali, vou ver se o pessoal consegue jogar novamente, de Donald Trump discursando ali. É claro que a gente vai daqui a pouco tentar acompanhar, a gente está sem o áudio aqui, mas vamos tentar ver se a gente consegue informações do que exatamente Donald Trump está dizendo neste momento, e a gente volta aqui realmente atualizando todos vocês sobre esse discurso, o último discurso, né, do então presidente Donald Trump. Os olhares agora todos atentos à posse de Joe Biden, segurança redobrada lá em Washington. A gente vai continuar acompanhando essa cerimônia aí de posse. A dama foi a minha maior honra. Melania Trump disse então em discurso ali que foi uma honra ela ter sido primeira-dama. Muito obrigado a todos vocês, sempre vão estar em pensamento, foi o que afirmou a Melania Trump. Então, e a gente daqui a pouco volta com informações do discurso de Donald Trump, deixando então aí o cargo de presidente dos Estados Unidos. A gente vai seguindo por aqui, né? Estamos aqui conversando com o Gustavo. Gustavo, tem uma pergunta aqui, a gente está aqui o tempo todo aqui conversando com o Gustavo que fala super bem também sobre política internacional. Gustavo manja de todos os assuntos, a gente acaba explorando mesmo, viu, Gustavo? Sentou aqui na cadeirinha, a gente explora com vários assuntos. E tem uma pergunta do Otávio Abreu, voltando aqui para o nosso país agora, vamos deixar Estados Unidos de lado, vamos voltar para o Brasil. O Otávio Abreu, ele está perguntando o seguinte, Gustavo, quais são os principais impactos que você acredita que o atraso na nossa vacinação aqui no Brasil pode trazer para a nossa economia aqui do Brasil? Certo. Eu acho que quanto mais demorar, mais empresas, mais empresários quebram, não conseguem arcar com suas dívidas que eles tomaram fortemente no ano passado, acreditando que assim que começasse as vacinas já ia ficar para trás esse cenário, que ia demorar menos. Então já está se provando que a gente vai ficar um pouquinho mais atrasado. Claro que a nossa população já é bem maior do que a boa parte do mundo, então isso já é um desafio a mais para nós. Enfim, a gente tem, se não me engano, são 21,8 milhões de doses da Coronavac já até março. As da Fiocruz, como a gente falou hoje, ficaram mais atrasadas. A do Instituto do COVAX, que é a organização da OMS, também não está tão certo ainda quando a gente vai ter, ou seja, o Brasil ainda vai demorar. O Butantan ele só vai ficar autossuficiente, ou seja, produzir sem depender de insumos chineses em cerca de 10 meses. Então vai demorar um pouquinho mais o período. Agora, o que eu focaria agora é olhar principalmente a eficácia das pessoas que estão sendo vacinadas aqui no Brasil e realmente o ritmo, né? Se a gente vai conseguir manter em breve um ritmo maior. Como eu falei, a gente está com 50 mil pessoas de novos casos, 50, 60 mil, a gente teria que estar vacinando 500, 600 mil pessoas por dia,
para conseguir cercar e... Conseguiu ali barrar a nossa conexão. Brincadeira, viu, gente? Estou aqui só vendo aqui o comentário de vocês, bastante gente falando. O Ronaldo Barça está falando, bom dia, Paula. O Marco foi para a posse do Biden? Ronaldo, eu tô achando que sim, viu? Ele hoje desapareceu daqui, eu acho que ele tinha um convite para participar dessa posse, deve ter ido lá para os Estados Unidos, ficou pianinho, não falou nada para não ter que me carregar na mala dele ali junto. Você acha que uma jornalista não ia querer participar de uma cobertura dessa? Eu que já fui correspondente nos Estados Unidos, é muito legal a gente participar de grandes coberturas como essa, é uma honra para todos os jornalistas. O Marco está me devendo essa, não me levou. Olha só, eu também falei errado o nome do Hamilton, ele está me corrigindo aqui, eu falei Hamilton, desculpa, viu, Hamilton, é o nosso, igual o piloto aqui, ele está falando o nome dele. Obrigada por me avisar, por me corrigir aqui. Gente, quero agradecer bastante a audiência de vocês que estão aqui, ó, todo mês esqueço de pagar a NET. Carlos, a NET aqui tá paga, viu? Pelo menos, tenho certeza, a gente tem a Nicole aqui que cuida do nosso financeiro, tenho certeza que a NET tá paga. Vamos pesquisar o porquê que essa internet travou aqui. Eu tô achando mais que pode ser intriga aí da oposição, será? Obrigada pela audiência de vocês, pela brincadeira aqui, por vocês estarem sempre com a gente. Eu quero agradecer o Gustavo, que esteve aqui com a gente durante 40 minutos aqui, me aguentando, fazendo um monte de perguntas, falando. O Marco já está acostumado, viu, Gustavo? Acho que o Gustavo vem uma vez por semana aqui com a gente, deve estar acostumado também. A gente fica falando aqui, trazendo vários assuntos para ele debater e sempre muito bem o Gustavo trazendo explicações para a gente. É sempre uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigada. Um abraço a todo o time da RB Investimentos e que a gente se vê na semana que vem. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bacana esse tempo aqui. E a visão da RB para o ano é positiva, quem quiser mais detalhes é só conversar com a gente. Mas fiquem bem, acho que dá para ter uma visão otimista para o ano, porque no pior dos mundos a gente ainda vai ter um crescimento interessante para o ano. No melhor a gente pode crescer até 5%, então é bastante oportunidade e acho que é um bom momento para você estar reavaliando seus investimentos e se posicionar. Então a gente se vê mais aqui, qualquer dúvida, sempre estou à disposição.